Bom dia, querido, graça e paz. Deus abençoe você nessa manhã, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos fez. Eu quero nessa manhã falar com você, trazer para você uma palavra muito especial, que é uma conclusão de uma experiência tremenda. É a conclusão da nossa vida, podia até dizer assim, resumo, né? Aquilo que a gente pode aprender de maravilhoso nessa vida está no livro de Jó, no capítulo 42. Você sabe que Jó foi um homem que foi provado, ele foi assim provado numa situação muito difícil na sua vida. Ele passou por uma situação de muita provação, de muita tribulação, e ele foi justamente provado por ser um homem justo, um homem bom. Ele então passou por uma grande provação na sua vida, e a gente até costuma falar, né, a paciência de Jó, porque embora ele tivesse sido provado, atribulado, atormentado, perseguido até, ele permaneceu e guardou a sua fé. Ele permaneceu com um coração agradecido, um coração adorador. E no final da sua experiência de provação, de luta, quando Deus fala com ele e ele tem aquela experiência tremenda, ele diz assim no capítulo 42, versículos muito especiais, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, olha o que ele disse para Deus: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Querido, querida, coisa tremenda essa experiência de Jó. Porque depois de toda aquela situação, e você sabe que Jó, ele entra na presença de Deus em oração e ele questiona, ele fala de coisas, e agora no final dessa experiência, Deus fala com Jó nos versículos anteriores. Deus vem e fala com Jó e trata no coração dele, confronta Jó. E Jó, então, ele chega a essa conclusão, ele diz: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. O que Jó estava declarando aqui no final dessa experiência é que Deus é soberano. Jó entendeu que Deus é soberano sobre todas as coisas na nossa vida. Se nós entregamos a nossa vida a Deus, ele sabe o que está fazendo, ele está cuidando de nós. Ele está, na verdade, no controle das coisas. E que todas as situações da nossa vida, elas podem e devem cooperar para o nosso bem. Devemos olhar para essas situações com um olhar de fé, com um olhar de confiança. Jó, ele declara que ele nesse confronto, digamos assim, nesse debate com Deus, ele reconhece para Deus, dizendo assim: eu falei daquilo que era maravilhoso demais para mim, eu falei sem entendimento. Querido, deixa eu falar com você. Quantas vezes nós emitimos opinião sobre as coisas, mas a gente pensa que sabe, a gente pensa que entende, a gente pensa que conhece, porque ele diz: olha, era coisa maravilhosa demais para mim, eu falei, mas eu não sabia. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes a gente olha a vida de alguém e a gente julga aquela pessoa, mas você não conhece a história toda. Você não conhece a trajetória daquela pessoa, você não conhece a vida, você não conhece os motivos, as razões, as situações, aquilo que ela passou. Então, nós às vezes emitimos opinião sobre um líder, né? Sobre os nossos pais, por exemplo, sobre um pastor, sobre uma pessoa. Isso aí é sorte, isso aí mas a gente não sabe
a trajetória daquela pessoa, não sabe às vezes o nível de renúncia, as lutas que ela enfrentou, são coisas maravilhosas. A gente olha para as coisas de Deus e a gente, no mundo, a gente acha que está tudo errado, deveria ser diferente, que isso já passou, que isso não tem valor, mas são coisas maravilhosas demais para nós, que nós não compreendemos. Jó, que foi chamado por Deus como um homem justo, um homem sábio, um homem temente, no final da sua experiência com Deus, ali dessa experiência, ele diz: eu não compreendia, eu achei que sabia. E você sabe que um dos grandes perigos que nós enfrentamos não está naquilo que a gente não sabe, mas está naquilo que a gente sabe. Porque muitas vezes, querido, preste atenção no que eu vou dizer, aquilo que você sabe fecha o teu coração para que você continue aprendendo. Porque muita gente pensa que já sabe, já conhece. Ah, eu já sei, eu já sou crente. Ah, eu conheço a Bíblia. Ah, eu sei isso, sei aquilo. Ah, eu sou formado. Ah, eu tenho essa ou aquela formação, eu estudei isso ou aquilo. E com isso a gente muitas vezes está fechando o coração para coisas tão maravilhosas que Deus ainda tem para revelar na nossa vida. Você precisa manter o teu coração aberto para que Deus possa a todo momento falar conosco. Deus às vezes, querido, fala conosco em coisas pequenas, em coisas simples. Quantas vezes pessoas simples ensinam coisas profundas a pessoas tão instruídas? Quantas vezes coisas pequenas. A Bíblia fala, por exemplo, vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha o caminho do coelho, olha o caminho da serpente, coisas simples, o céu. São coisas, as aves, Jesus fala, olha as aves do campo, as aves do céu, os lírios do campo. Coisas simples, coisas pequenas que podem nos ensinar coisas tão especiais. E Jó diz então, eu te conhecia de ouvir. Eu ouvira, olha, Jó era uma pessoa crente, um homem que temia Deus e que Deus disse que ele era justo e fiel. Mas ele disse, o que eu sabia de ti ainda era pouco, tem muito mais para eu conhecer. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele diz, por isso, mais ainda, eu me abomino e me arrependo. Ele está dizendo, mais ainda eu reconheço que eu preciso de ti, que eu preciso do teu amor, que eu preciso do teu cuidado. Porque, querido, uma coisa é a gente conhecer de ouvir, outra coisa é entender que nós temos uma experiência pessoal, firme e forte com Deus. Existem coisas que ninguém pode tirar da tua vida. Uma delas são as tuas experiências com Deus. Coisas que Deus fez na nossa vida, na tua vida. Busque isso de Deus. Busque conhecer Deus não apenas de ouvir, não apenas um conhecimento intelectual. Busque conhecer a Bíblia não somente o Logos, mas o Rema. Aquilo, o que é isso? Logos é a palavra escrita. Rema é aquilo que a palavra quer dizer todo dia, todo tempo. Aquilo que ela fala lá onde ninguém fala, no nosso coração. Deus tem muito para derramar na nossa vida, para nos ensinar. Ainda que conheçamos muita coisa, conhecemos muito pouco. E Deus sempre tem algo mais para ministrar na nossa vida, para nos ensinar, para nos mostrar, para nos fazer entender. Então mantenha o teu coração aberto, o teu coração, o teu ouvido atento e o teu coração ligado com Deus, porque Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Que esse dia seja um dia onde você esteja atento e que o teu coração esteja conectado com o coração de Deus. Um beijo no teu coração, que esse dia seja uma bênção na sua vida. Continue conosco compartilhando, comentando, divulgando esses vídeos para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Se você recebeu algo de Deus hoje, comente, deixe um comentário e divulgue isso em nome de Jesus. Um beijo, shalom.